Olá, vamos fazer o Ler e Escrever terceiro ano, volume 1, atividade 3B, página 133. Então, vamos para a nossa primeira leitura. Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O lobo estava embaixo das cobertas e usando touca de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou: por que você tem orelhas tão grandes? São para escutar as vozes dos amigos? E esses olhos tão grandes são para ver as pessoas? E essas mãos tão grandes são para abraçar as visitas? E esse nariz tão grande é para sentir o cheiro dos outros? E essa boca tão grande podia ser para conversar, mas vai ser para te comer. Mesmo dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. É um trecho do conto de José Roberto e Marcos Aurelius. Bom, eu fiz a leitura sem nenhuma pontuação, né? Ficou até um pouquinho difícil para respirar, né? Porque a pontuação ela nos ajuda, né, a dar aquela pausa no texto, a compreender. O que vocês conseguem perceber quando a gente faz a leitura de um texto que não tem a pontuação? Pensa um pouquinho. Quando a gente faz a leitura de um texto, de um trecho que não tem pontuação, a ausência dos sinais, né, ela compromete a compreensão do texto. Por exemplo, conforme eu fui fazendo a leitura, a gente consegue perceber que tem a fala do lobo e da Chapeuzinho. Só que muitas vezes essa fala aqui ficou o quê? Confusa. Por quê? Porque se eu não tenho a pontuação, eu não consegui enxergar aqui quem estava falando o quê. Apesar de eu já conhecer Chapeuzinho Branco, ficou confuso, porque faltou a pontuação. Então, na hora de entender, de compreender o texto, fica muito confuso. Por quê? Porque não tem a pontuação, tudo bem? Lembrando também a importância do travessão, né, para indicar onde a fala do lobo, da Chapeuzinho Branco. Então, agora nós vamos novamente fazer a leitura, só que dessa vez eu vou até usar aqui a cor, acho que a cor preta é melhor, e aí nós vamos marcando a pontuação onde a gente acha que deveria estar, tudo bem? Chapeuzinho abriu a porta lentamente e foi até a cama da avó. O que vocês acham que eu deveria colocar aqui? Um ponto final, né? Eu poderia pôr um ponto final, poderia até pôr uma vírgula também, mas vamos pôr um ponto final. Vou usar a cor vermelha, que eu acho que está melhor para enxergar. Se eu usei um ponto final e eu comecei a frase na mesma linha, isso quer dizer que essa primeira letrinha aqui deveria ser letra O maiúsculo, tá? Então, vamos lá. O lobo estava embaixo das cobertas, e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. Vocês acham que poderia ter alguma coisa aqui? Eu acho que caberia uma vírgula aqui depois de touca. Ó. Vamos ler com a vírgula para ver como que fica? O lobo estava embaixo das cobertas e usando a touca, de modo que só se podia ver um pouco de sua cara. Então, quando eu coloco a vírgula, dá uma organização melhor para o nosso texto, né? Então, eu posso deixar uma vírgula ali na touca, certo? E aqui, ó, onde eu terminei de ler a palavra cara, caberia o quê, crianças? Caberia também um ponto final, porque eu terminei o que eu estava falando, ó. Que ele estava usando a touca e de modo que a gente só via a cara dele. Acabou o que eu estava dizendo, certo? Então, coloquei um ponto final. Logo, a próxima palavra, a próxima letrinha aqui, né? Tem que começar com a letra maiúscula. Por quê? Poderia começar um novo parágrafo? Poderia, né? Mas vamos continuar aqui na mesma linha? Então, se eu continuo na mesma linha, eu teria que ter letra maiúscula, certo? Então, vamos lá. A menina, percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, então vamos organizar isso aqui, ó. A menina, vírgula, já dá uma organização melhor. Percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, posso colocar alguma coisa aqui depois de ar? Sim, outra vírgula. Porque se eu não colocar, fica assim, ó. Percebendo que havia alguma coisa esquisita no ar, perguntou por quê. Então, a gente põe a vírgula para dar sentido ao texto, né? Dá uma respirada também. Perguntou. Se a menina perguntou, eu estou indicando o quê? Que ela irá dizer algo. Isso quer dizer que eu vou usar dois pontos, tá?
Uso dois pontos também quando eu quero indicar a fala de alguém, certo? Então, ela perguntou, por quê? Logo, o porquê tem que começar com letra maiúscula e tem que ter um travessão na frente, ó, vou por aqui. Travessão e o P maiúsculo. E aí, eu vou até marcar aqui de amarelo para você saber que esse porquê nós vamos começar ele na linha de baixo, não deixar tudo na mesma linha, tá? Então, como ficaria? Vou colocar aqui, ó, só nessa linha para você entender, ó. Ficaria assim, travessão e o P maiúsculo. Aí você continua, tudo bem? Então, perguntou, por que você tem orelhas tão grandes? Então, por que você tem orelhas tão grandes? É uma pergunta? Sim. Então, o que eu tenho que ter para indicar uma pergunta? Ponto de interrogação, né? Coloquei o ponto de interrogação, tá? E aí, continuando aqui a leitura. São para escutar as vozes dos amigos. Quem que respondeu? O lobo. Se o lobo respondeu, logo tem que ser na linha de baixo, tá bom? Põe o travessão e começa com S, letra maiúscula, tudo bem? São para escutar as vozes dos amigos, ponto final. Foi o que o lobo só fez, só respondeu o que ela perguntou, tudo bem? E esses olhos tão grandes é a outra pergunta da menina, só que tem que ser na linha de baixo, parágrafo, travessão e letra maiúscula. E esses olhos tão grandes? Ponto de interrogação de novo. Aí, na linha de baixo, eu vou colocar a resposta do lobo, tá? Aqui, ó. São para ver. Então, travessão, parágrafo, travessão. E S que começa com a letra maiúscula. São para ver as pessoas? Ponto final. Deixa eu pegar aqui. Ponto final. Foi a resposta do lobo. Então, são para ver as pessoas? E na outra linha, na linha de baixo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui nós estamos, né? E essas mãos tão grandes? Bom, outra pergunta da menina, ó. Parágrafo, travessão. Esse E tem que ser letra maiúscula. E essas mãos tão grandes? Outra pergunta da menina. Ponto de interrogação. Aí aqui tem, são para abraçar as visitas. Quem respondeu? O lobo, parágrafo, travessão, o são começa com letra maiúscula, tá? São para abraçar as visitas. Ponto final. O lobo respondeu a pergunta da menina. E esse nariz tão grande? Então, travessão, parágrafo, travessão, letra maiúscula de novo. E esse nariz tão grande? Outra interrogação, não é outra pergunta? Essa menina pergunta muita coisa, hein? E esse nariz tão grande? Interrogação. Quem respondeu? O lobo. É para sentir o cheiro dos outros. Então, aqui vai ser parágrafo, travessão, o é letra maiúscula, é para sentir o cheiro dos outros. O lobo respondeu, ponto final. E essa boca tão grande? De novo a menina pergunta. Parágrafo, travessão, letra maiúscula, o E maiúsculo. E essa boca tão grande? Outra pergunta, põe o ponto de interrogação, certo? Podia ser para conversar. Então, quem falou podia ser para conversar? O lobo. Então, na outra linha, parágrafo e letra maiúscula, P maiúsculo. Podia ser para conversar. Vamos pôr uma vírgula aqui, que logo depois vem o mas, né? E para organizar o texto, ó. Podia ser para conversar. Mas vai ser para te comer mesmo. Vai ser para te comer mesmo. Nessa parte, será que o lobo falou com entusiasmo, com vontade de ir lá e devorar a menina? Sim, então por isso nós usamos ponto de exclamação. Eita, ficou feio. Ponto de exclamação é esse aqui, ó, crianças. Ó, vou pôr aqui do lado. Eita, ficou bem tortinho. Ai, meu Deus. Vou pôr aqui de novo, vamos tentar. Agora acho que deu certo. É esse ponto aqui, tá? Ponto de exclamação. Que ele fala o quê? Com vontade de comer com entusiasmo, né? Dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama. Então, vamos organizar essa parte, tá? Logo, dizendo isso, vai vir na linha de baixo, parágrafo de novo. Opa, peraí, não é travessão, errei aqui.
Parágrafo de novo, tá? O dizendo, ó, deixa eu grifar aqui, de amarelo, né? Dizendo, virar na linha de baixo, tá? Ó, dizendo isso, vírgula. E na frente do dizendo não precisa ter travessão, ó. Dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Ponto final. O dizendo na linha de baixo, sem travessão, porque não é a fala, tudo bem? É a parte do narrador, ó. Dizendo isso, o lobo ficou em pé sobre a cama e preparou-se para saltar sobre a menina. Ponto final. Como agora nós já colocamos a pontuação nesse trecho, agora vocês vão se atentar aos detalhes que nós conversamos, tá? Vão transcrever essa parte nas linhas embaixo que está aí no livro de vocês. E não se esqueçam, após o ponto final, letra maiúscula, aonde começa com travessão na linha de baixo. Eu vou deixar o último slide para vocês verem como deveria ficar, tudo bem? Deveria ficar mais ou menos assim. Porém, se teve alguma pontuação que você colocou diferente, que você achou que deu sentido ao texto do mesmo jeito, você pode deixar, tá? Só se atentem à parte onde tem o travessão, tem que estar na linha de baixo, tá bom? Ah, não esqueçam da interrogação quando é a pergunta, do ponto final. Esses tem que ser o mesmo, não tem como mudar, você não pode esquecer, tudo bem? Como é a fala entre a menina e o lobo, então aqui, ó, o ideal é que seja mesmo um embaixo do outro, tudo bem, crianças? Então, bons estudos!